Se eu puder dar uma dica, vai com garra, faz. E aí, pessoal, sejam super bem-vindos a mais um Vai com Garra. Esse é o programa onde a gente fala sobre coragem, atitude e como pegar as rédeas da própria vida e fazer acontecer. Hoje o nosso tema é muito poderoso. A gente vai falar sobre protagonismo. Vamos conversar sobre o que é assumir o papel principal da sua própria história. Ser a pessoa que cria as oportunidades sem depender dos outros, em vez de esperar que elas caem do céu. Não é isso. Protagonismo não é isso. Ser protagonista é tomar as decisões, dar o próximo passo, fazer as escolhas próprias. É traçar o seu próprio caminho, com a vontade de transformar a sua vida em algo que faz sentido e que vale a pena para você. Cada um tem sua fórmula. E sabe o que é fundamental para que isso aconteça? Para o protagonismo acontecer? Disciplina e fidelidade ao seu sonho. Gente, eu estou falando de fidelidade ao que você quer. Porque não é só sonhar. A disciplina que nos mantém firme nos nossos dias difíceis, porque eu não acordo todo dia motivado. Tem dia que eu quero ficar deitado na cama. Essa lealdade que eu falei é que faz com que a gente tenha força para continuar. Se eu quero aquilo e vou fazer acontecer. Mesmo quando o caminho não parece fácil, mesmo quando o caminho parece ser muito longo, eu estou leal ao que eu quero. Eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero montar um negócio, eu quero mudar de cidade, eu quero me casar, eu quero ter um filho. Eu estou totalmente fiel ao que eu quero e vou fazer tudo para acontecer. Disciplinado é você escolher de uma forma consciente o que você vai fazer. A gente saber se reinventar, crescer e vai conquistando cada um o seu espaço. Hoje a gente tem uma convidada que entende muito sobre isso. A história dela é incrível, é minha amiga. Ela é uma definição do protagonismo, de perseverança, de força de vontade. É uma mulher de um axé, de um borogodó único, cheia de energia, vocês vão ver. É uma pessoa de uma generosidade que contagia. Onde ela chega, ela já chega chegando, sabe? É aquela mulher que faz tudo. Ela criou uma agência de influenciadores de pessoas negras e ela trabalha todos os dias para fazer com que a representatividade real do que ela acredita seja um impacto novo para esse mundo digital. Ela realmente é uma pessoa militante, ela acredita nisso. Então, com a gente hoje, a poderosa Ignalda Cortez, minha amiga, que eu amo muito. Então, não sai daí, porque o programa de hoje vai te inspirar e eu espero que você seja fiel ao seu sonho, seja o protagonista da sua própria história. Olá, como eu acabei de falar, eu tô com uma convidada aqui, que ela é uma coisa assim de outro mundo. Eu já falei do axé dela, já falei de tanta coisa boa, que ela é maravilhosa. Eu queria apresentar essa mulher com esse outfit, com essa roupa, com esse cabelo, com essa maquiagem, que eu sou apaixonado. A gente se conhece há o quê? Uns 2 anos? 2 anos. Que ótimo. Acho que o nosso primeiro grande evento foi um carnaval. Foi um carnaval, mas antes disso a gente teve um papo que foi maravilhoso. Envolvente, e aí ficamos até desde então, que bom. Essa é a Ignalda Cortez. Ignalda, assim, você é uma pessoa que, desde que eu te conheci, você me trouxe uma paz para eu ter coragem de fazer as minhas coisas. Você me trouxe uma paz de falar. Eu lembro uma vez você encostando no meu peito e falando com esse olhar que você tem, falando, menino, vai atrás dos seus sonhos. Foi. E a gente estava se conhecendo e eu falei, eu trabalho com isso. E você falou assim, cala a boca, eu quero saber quem é você, como ser humano. E no mundo corporativo ninguém faz isso. Ninguém quer saber quem é a gente. E essa mulher, Ignalda, ela trouxe esse lugar para mim. E eu olho para você hoje, toda vez que a gente se encontra, eu agradeço a sua existência na minha vida, porque você é maravilhosa. Ai, nossa, você é muito maravilhosa. Vai fazer eu chorar aqui, gente? Era esse o convidado? Que bom que você lembrou disso, porque eu fiquei encantada com os olhos
né, com sorriso, com a voz. E aí eu lembro que foi feita uma rodada para se apresentar e cada um foi falando da sua formação, que não é que não seja importante, mas ali, aquele cargo era o que você estava. E eu fiquei encantada pela essência, por fundamentalmente quem você era. E eu estava curiosa e sedenta para conhecer o Henrique, não o diretor ou head daquela marca, daquela empresa. Que é curioso porque em outras ocasiões as pessoas sempre acreditam que uma mulher dona de uma agência de influenciadores está interessada nessa conexão, nesse networking. E o que é uma networking? Eu questiono, porque eu acho que essa conexão é de pessoas. E sim, estamos trabalhando, mas o que nos envolve? O que faz com que a gente dê o próximo passo para a construção do nosso legado, se não a convergência de propósito? E a convergência de propósito tem a ver com a sua essência. E para mim, que é óbvio que é uma vantagem conquistada, é uma vantagem social conquistada, você ter uma empresa e escolher ter esse lugar. Porque não é sobre o maior faturamento, mas é sobre o que juntos vamos construir para o mundo. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito de verdade. Isso é ser protagonista, né? Isso é ser pioneiro. Isso é ter coragem de dar um passo que ninguém está dando e que ninguém quer nem ouvir falar. E a partir do pioneirismo vem o protagonismo, né? Nem todo mundo quer fazer algo novo. Nem todo mundo quer largar a vida corporativa, que é gostoso, gente. Eu experimentei. Olha, também receito. Se você quer, porque é gostoso, o status é bom, é desafiador. Tem mais uma segurança. Tem uma segurança deliciosa. Eu acho que tem o desafio de fazer com que o objetivo, o resultado que é tangível, ele se transforme para o colaborador algo que tenha a ver com o sonho dele, que motive ele para ir adiante. Isso é um desafio para o líder. E era isso que me motivava. Como que eu faço essa pessoa se sentir feliz aqui dentro, ela sabendo que ela é um número também? Como que eu faço com que ela entenda que ela é gente e que essa gente me interessa? Então, esse mundo corporativo é interessante, ele te entrega várias coisas, mas tem um momento que você, além dele te entregar várias coisas, você também entrega. E você não entrega, quando você está falando dessa conexão, você entrega visceralmente, é vida que você entrega, é vida pulsante. Os loucos, os líderes mais apaixonados, eles não ficam várias horas trabalhando, porque não é só sobre o vício pelo trabalho, mas é sobre a paixão. O desejo de realizar alguma coisa. É o desejo de realizar. E aí esse líder que sabe que sua equipe também está trabalhando bastante, ele quer estar junto, ele quer ser referência, ele quer ser exemplo. Eu já vou puxar esse gancho desse líder, porque você construiu uma empresa há 10 anos atrás. A Cortes e Companhia, formalmente, ela começou em 2016. Tá. Então, pouco 8 anos nós estamos falando. Isso, 8 é um número bom. 8 é um número bom. 8 é um número muito bom. E aí você teve um problema, teve uma situação e você falou assim, vou empresariar. Porque eu precisei colocar prioridades em alguns pontos da minha vida e você construiu essa empresa. Eu sei que teve um momento de problema com seu filho, você teve que também dar mais atenção para uma saúde que ele estava demandando e tudo mais. E ele também começou a te demandar algo interessante e você surgiu a empresa. Me conta esse pedaço de ele te demandar e surgiu uma empresa e você, uma mulher com essa energia toda, falar assim, eu vou protagonizar a minha vida. Me conta. Eu acho que tem a Cortes e Companhia, quando eu falo da fundação da Cortes, a gente sempre começa do PH, quando ele surge com um quadro chamado Meus Heróis Negros Brasileiros, e nesse quadro ele fala
ele fala do protagonismo de pessoas que foram célebres e que a maioria, não sabia que eram pessoas negras. Então você passa pela Avenida Rebouças, sabia que, né, são os irmãos Rebouças, André e Antônio Rebouças, que foram grandes engenheiros e construíram, assim, fizeram grande parte das estradas que construíram o desenvolvimento desse Brasil colônia. Quando você fala de Machado de Assis, eu estudei Machado de Assis, gente, eu era Caxias da escola, na literatura, e eu não sabia que Machado de Assis era negro. Mas que diferença faz? Para pessoas negras faz muita diferença. Muito. E para as pessoas não negras faz muita diferença, porque você entende que o Brasil não foi feito só por uma mão, né? Aliás, feito não, até se sabe quais foram as mãos ensanguentadas que construíram esse país. Mas não se sabe quais foram as intelectualidades que construíram também esse país. E aí, então, o seu filho, ele demandou de você... E aí o PH, o que acontece? Eu sempre conto a partir dos heróis negros. Agora, o que eu te contei no off, que eu vou contar aqui pra vocês... Já vamos falar mais pra frente também. O antes disso. E o que foi o antes disso? PH sofreu um acidente muito sério, quebrou os côndilos maxilares, que é um ossinho que liga o crânio à mandíbula. E nesse acidente, que foi grave, o médico falou, olha, mãe, ele está no estirão, nessa fase de calcificação muito rápida, possivelmente a gente vai ter que quebrar o rosto dele mais umas 3, 4 vezes, e ele terá uma deformidade. Porque não há o que fazer, por mais que a senhora faça a terapia, ele não vai conseguir seguir, ele não vai conseguir fazer essa fisioterapia, porque a fisioterapia vai ser muito dolorida. Na época, eu trabalhava numa multinacional, e a fisioterapeuta, ela cobraria cerca de 7,5, e eu ganhava naquela época 10, só 11 anos atrás. E eu falei assim, bom, 10 mil, 7,5, a pessoa vai morar aqui e eu não tenho certeza se vai dar certo. Eu vou largar tudo. Eu tinha uma pequena poupança ali, um valor... Gente, eu saí de 10 mil para 2,5, o meu ganho mensal, que era o que eu tinha para render ali 1 ano e meio. Sendo que o médico ainda falou, acrescentou, ele tem 11 anos, com 18 anos talvez ele tenha alta. Nossa. Eu dei um adeus para o mundo corporativo, falei, olha, eu vou cuidar do meu filho, eu preciso fazer isso aqui virar, e fui buscar informação. Tinha alguns artigos e todos falavam da fisioterapia, não tinha nada que pudesse fazer a não ser a fisioterapia. Eu falei, bom, vou fazer então. Em quanto tempo eu tenho que fazer fisioterapia? Ele tá no estirão. O ideal... O estirão é um menino de 11 anos de idade e tá crescendo. Tá crescendo. E o menino é gigante, né? Exato. E assim, o estirão é aquela fase da criança que ele dá uma... O menino de 11 anos, ele parece ser um homem né? Que ele cresce e os ossos, ele tá calcificando muito rápido. E aí... eu só tinha uma solução, fazer mais fisioterapia. E eu precisava contar com a parceria do PH. E por que eu tinha que contar com a parceria dele? Disciplina e aguentar a dor. A dor era insuportável. O meu marido não ficava em casa, minha filha era retirada de casa para não ficar traumatizada. Pra viver aquele momento de... Porque, então a dor era eu e ele. Nossa. Eu e ele. E aí nesse inteirinho, a avó, minha mãe... sabia que ele gostava muito de vídeo, ele gostava de se gravar. Minha mãe deu um iPod, e na periferia, um menino adolescente com iPod era tudo de bom. Foi o que minha mãe conseguiu pensar para amenizar aquele momento de dor. E deu certo. Que delicadeza, porque ele se empolgou. Então, enquanto eu fazia fisioterapia, ele ficava fazendo os vídeos dele e vendo o YouTube, na época, muito novo, tudo muito recente. E aí, o PH, eu consegui fazer a fisioterapia, ao invés de 3 em 3 horas, eu fazia fisioterapia de 1 hora e 1 hora e meia. 1 hora e meia, 1 hora e meia. Nossa. Lembrando que demorava para encaixar os palilhos, porque eu tinha que abrir a boca dele.
A boca dele tinha fechado. Ele estava sem mordedura. Então eu encaixava esses encaixes, cada lado demorava meia hora. Então, na verdade, o PH só tinha 30 minutos de descanso. E depois eu estava ali em cima Já de novo. Isso durante a madrugada. Porque na minha cabeça estava, se ele dormir, quanto mais tempo ele ficar, isso vai calcificar e eu não posso deixar. Enquanto isso, eu preciso formar o côndilo. O côndilo é um mocinho assim, ó, parece uma manivela. E eu tinha que formar isso, que tinha quebrado. Bom, depois de 3 meses, ele foi para a segunda cirurgia, né? Tirou as chapas que foram colocadas, porque quebrou tudo. Já estava formando o côndilo. Depois de 6 meses alta, o côndilo perfeitamente formado. Senhoras e senhores, não é por nada, mas o menino ficou... Olha, menino, eu caprichei. É gato. Porque assim, é gato. É gato. Mas foi o médico, na época, o Dr. Ronaldo, que é o melhor bucomaxilo da América Latina. A gente tem os melhores médicos na Santa Casa, gente. Eles são fenomenais. Não existe... Todos os médicos da rede privada me indicaram a Santa Casa e o nome dele, que ele era o principal, era o grande professor da universidade pública também, e especialista em bucomaxilo. O Dr. Ronaldo falou para mim, mãe, eu nunca vi isso. Falou pro PH, você não tem uma mãe, você tem uma heroína. Uma guerreira. E me conta, nesse período todo, ele começou a desejar, então, trabalhar com YouTube? Nesse período, ele já começou a fazer filmagem, já começou a fazer gracinha, e aí ele começou a falar pra mim, perguntou pra mim, mamãe, eu posso entrar? Porque o Pedro Henrique, vulgo PH Cortes, ele é um cara muito disciplinado, e as nossas conversas sempre foram muito abertas. Eu não gosto da ideia da proibição. O que é proibido se torna latente, né? Se torna um visceral. Então, eu sempre conversei com eles, com ele e com Maria Morena. Conversem comigo tudo que vocês quiserem fazer. Eu vou pular na bala com vocês. Não escondam nada. E ele já te procurando. E aí ele me procurou porque ele sabia que eram adultos, né, que ficavam no YouTube. E aí ele falou, mamãe, eu posso ficar no YouTube? Porque eu tô gostando de assistir. Eu falei assim, desde que tudo que você assista, mostre pra mim. Então, tudo que ele assistia, ele mostrava pra mim. Legal. E a gente discutia, então eu não proibia, não entrava nessas... vai ver esse conteúdo, besterol. Se aquilo tá interessando o jovem, a gente tem que prestar atenção. E instigar também. E aí, eu perguntava pra ele, o que te chama tanto atenção nesse vídeo? Por exemplo, era um vídeo fazendo, sei lá, um senhor escorregando e todo mundo dando risada. Aí ele, mamãe, eu acho legal, porque... Eu falei, o que te chama atenção? Esse senhor poderia ser o seu avô. Você daria risada? Então, de trazer a criança ou o adolescente para reflexão, sabe? Aí ele falou, não daria risada, eu acharia muito ruim. Eu falei assim, tá, mas o que mais te chama atenção? É o jeito que ele filma. E aí eu comecei a observar que o que chamava atenção era a forma de edição. Que legal. Era o funny, era como isso, era aquela comunicação. E o menino de 11 anos de idade, 12 anos de idade. E aí ele começou a me trazer isso. Depois ele falou assim, eu vou começar a fazer vídeo. Aí ele começou a fazer vídeo aleatório. Ele queria descobrir qual era... E você ajudava ele a postar? Nada. Ele fazia tudo sozinho. Ele filmava, ele só mostrava pra mim. E eram assuntos aleatórios. E aí uma vez ele viu um vídeo, posso falar o nome da marca? Ele viu um vídeo. Pode, claro. Do Boticário. Que foi a primeira vez que o Boticário colocou uma campanha do Dia dos Namorados, casais... não padrão, né? Os casais que eram homoafetivos. Gays, lésbicas. Se eu não me engano, eram 2 homens se beijando, assim, era um beijo no rosto, mas estava ali, a situação era um casal. E o Pedro Henrique começou, mamãe, eu não tô entendendo porque todo mundo tá criticando essa propaganda. Por que as pessoas estão falando? Por que as pessoas estão se incomodando tanto? Eu falei, o que você pensa sobre isso? Eu sei quem eu eduquei, né, gente? Sim. O Pedro Henrique foi batizado por um casal de homens gays. Então, assim, eu sabia o que ele pensava, mas eu queria ouvir ele elaborando esse pensamento. Que legal. E aí ele falou, eu penso isso. Eu falei assim, então,
E o que você quer fazer? Será? Eu acho que eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. Aí ele gravou um vídeo, ele com 12 anos, dando a opinião dele, que ninguém estava perguntando, sobre uma propaganda do Boticário, porque aquilo o indignou. Sim. O indignou a forma com que as pessoas se sentiam ofendidas pelo amor do outro. E vou trazer aqui o protagonismo dessa história toda que você está contando, que é um menino de 12 anos de idade, com a coragem de ir fazer isso. Uma mãe que largou o emprego, na coragem de salvar o filho, na coragem de trazer uma saúde para o seu filho. E nesse momento todo, o caos acontecendo e você olhando. Tudo bem que você está falando hoje, que quando aconteceu deve ter sido um pouco mais dolorido, mas quando você aconteceu, Henrique, eu não... Olha só, quando é dado para você uma situação que não há escolha, você tem que fazer aquilo dar certo. Ou abraça. Ou você faz aquilo dar certo, ou você vai chorar a frustração de não ter tentado. Então, eu sempre eu vim de pessoas tentantes. Eu vim de pessoas que não desistiram para nada antes de tentar muito. Então, é honrar o legado que me foi dado, entende? Então, o prognóstico dado, não é que eu relutei contra o médico, mas se eu fizer isso, o médico nunca teve o resultado. Há uma esperança? Ele não teve o resultado. Ele não quis me dar esperança. Ele falou, olha, é muito complexo, porque dói muito, realmente. O PH pode falar a dor que ele sentiu, e eu pedia para ele me beliscar. Você me falou isso. Para ele me beliscar enquanto ele estivesse sentindo uma dor muito intensa, para eu entender a dor dele. Então eu fiquei com o braço, por aqueles 6 meses, todo ferido. Porque ele beliscava com muita força. Ele foi um grande guerreiro. E ele confiou muito em mim. Ele me conta que quando o médico falou, porque falou na frente dele, qual era o prognóstico, ele falou, ferrou. Mas quando ele me viu, eu falando, eu vou assumir essa fisioterapia, ele falou, minha mãe vai dar um jeito. Ele ficou sossegado. Mas para que eu desse um jeito, ele tinha que confiar em mim. E era isso. Ele obedecia exatamente a disciplina. E a partir daí, ele entra no YouTube, vai falar coisas aleatórias. Um certo dia, em outubro de 2015, Lázaro Ramos e Thaís Araújo lançam Topo da Montanha. Eu adoro eles. Eu compro 2 ingressos para mim, para o meu marido, para a gente assistir. Logo, é a 3ª sessão. Foi dia 12 de outubro a estreia, eu fui no dia 23 de outubro. E aí, meu marido vai, Aguinaldo, você que adora teatro, eu não sou tão chegado, vai você. E aí o PH, de longe, ele ouve, ele diz, mamãe, me leva. Aí eu falei, mas ele vai assistir uma peça de adulto, né? Aí ele me leva, tá bom, então vai ser seu presente do dia das crianças. E aí nós fomos. Na peça era a história do último dia de Martin Luther King. O que teria sido? Essa peça é escrita, eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma mulher feminista afro-estadunidense que escreve essa peça e eles vão para cima do palco, no Brasil, fazer isso. Foi algo assim, eu lembro que o que eu pensei, falei, bom, eu fiquei muito ansiosa para assistir, mandei um tweet. Sabe a pessoa? Tem o quê? Tinha 3 seguidores no tweet. Vou lá, vou escrever um tweet pra Thaís. Eu vou fazer um entre parênteses aqui. Tá. Pense numa pessoa abusada. Pro positivo. Essa mulher. Ela tem essa coragem. Cara, porque assim... É o que eu mais amo em você. Mas assim, o que ia acontecer? Eu mandei um tweet lá, falei, Thaís, eu vou levar o meu filho. Vou levar o meu filho de 13 anos pra assistir a peça. Aí ela, Lazinho, teremos uma criança lá. Pronto. Chegando na peça, ninguém sabia, porque era a 3ª sessão, poucas pessoas tinham ido. Para minha surpresa, foi no Teatro FAAP, eles recebiam todas as pessoas com um abraço. Que legal. A peça, o teatro, ele trabalhou 5 sentidos, então tinha um cheiro, um aroma. Que legal. As luzes, tava aquela luz baixa, e eles abraçavam todo mundo. Quando chegou a nossa vez,
ela viu uma criança, era o único. Ela falou: Pedro, é você, que bom que você veio. Aquele momento foi mágico pro PH. Eu imagino. Ela abraçou ele, que bom que você veio. Lázaro também falou: que bom que você veio. Assistimos a peça. O Pedro Henrique, eu lembro que a mãozinha dele estava suando e roxinha, assim, ele muito emocionado com a peça. No final da peça, o Lázaro fala: eu tô passando esse bastão para o mais jovem dessa audiência, para que prossiga o legado de Martin Luther King. Pronto, o Pedro Henrique pegou aquilo para ele. Saindo de lá, o PH falou: mamãe, eu preciso fazer alguma coisa, porque o que foi falado na peça acontece aqui no Brasil. Isso 23 de outubro de 2015. Eu falei: meu filho, você vai ter a vida inteira para fazer alguma coisa, não precisa ser agora. E ele vira e fala assim: mas você começou com 13 anos. Você vai segurar agora. Eu vou puxar o comercial. A gente vai falar mais sobre isso. Você repara como que ela conta várias histórias de protagonismo aqui. Ela conta a dela, a do filho dela, a de pessoas que lutaram dentro de uma sociedade, artistas que também levam suas vozes para ter esse protagonismo. E hoje nós estamos falando de protagonismo. Eu não sabia a sua história toda, e hoje eu tô sabendo mais de você. Você é muito mais do que uma protagonista, tá? É muito mais. Seu filho falou pra você: você é uma heroína, você é uma guerreira. Vamos beber uma água, vamos tirar água do joelho, a gente já volta rapidinho. Eu tô emocionado, e tá fazendo eu me emocionar. Olha os olhos do Henrique. Mas é porque você não conhecia a história. Não, a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Ignalda, essa mulher maravilhosa que já me fez pela primeira vez no meu programa, vai com garra, ficar emocionado. Mas vai com garra, com lágrimas e com garra tá valendo. Vai, só vai. A gente ia falar no primeiro bloco sobre cagadas memoráveis e você trouxe a história do seu filho, a sua história, o protagonismo de vocês dois. Eu até esqueci de falar do protagonismo do médico que também acreditou e tudo mais. Como é que ele chama o médico? Dr. Ronaldo. Eu não lembro o nome completo agora, mas gente, é o bucomaxilo mais fenomenal desse país. Todos os alunos de bucomaxilo sabem quem é o Dr. Ronaldo, porque os grandes artigos, a maior quantidade de artigos que a gente tem no Brasil é dele. Ele é o melhor da América Latina. E a gente falou dessa história de protagonismo plural. No intervalo a gente estava conversando e ela falou assim: não existe protagonismo unitário, né? De uma pessoa. Tem que ser coletivo. Não, é que todo protagonista, ele tem o resultado de outras pessoas, a ação de outras pessoas. Eu acho que é tão importante a gente falar desse conjunto, porque nós somos coletivos. Nós somos coletivos. Nós somos seres sociáveis. Então, como que a gente pode... porque quando eu só assumo o lugar... A novela, vamos falar da novela. Tá bom. Ela só é interessante porque ela tem o protagonista, porque ela tem o antagonista, porque ela tem as outras coadjuvantes que são tão interessantes quanto. Então, essa história, nossa história, a gente vai com garra, mas para além da nossa vontade, possivelmente existem histórias por trás de nós que nos empurram, mesmo que essas histórias sejam de negação à nossa existência. Uhum. Mesmo que essas histórias sejam de invisibilizar a sua potência. Uhum. Ainda assim, essas pessoas fazem parte desse local que é de nos impulsionar. Porque é isso, né? Eu acho que o Vai com Garra tem uma lógica de escolha que é: ou eu vou para um alçapão terrível e triste e fico lá, ou eu sou empurrada, né? Aliás, ou eu vou para um buraco, para um abismo e me soterro e me escondo, ou eu sou impulsionada por um alçapão. Então, e qual é essa escolha? Eu vim de pessoas que escolheram sempre continuar. Impulsionar.
E isso é muito legal, porque nem todo mundo... Isso é muito bom, nem todo mundo tem esse privilégio. E nós estamos falando aqui de um privilégio de atitude. Sim. Nós não estamos falando de privilégio que nasceu de uma família rica, social, não é nada. É de atitude. São vários tipos de privilégio. E o privilégio que você teve de ter uma pessoa te impulsionando assim, ele faz você ter a audácia de criar suas... Sim. E ter resiliência, e vai, e erra, e levanta, e aprende. E aí, eu queria... A gente ia falar de cagadas memoráveis, o bloco Cagadas Memoráveis. Vamos lá. A gente acabou já falando um pouquinho aqui do PH, que estava dentro desse bloco, e a gente já antecipou. Já. História maravilhosa, muito aprendizado. Mas... Você falou de coletivo, você estava num coletivo de lista de transmissão uma vez de uma multinacional. Não sei nem se pode falar o nome da multinacional. Eu acho aqui. melhor não, porque vai que essa multinacional queira ser patrocinadora, não é verdade, aqui do programa. Não. Mas vamos dizer que foi o que aconteceu? Foi uma cagada, gente. Me colocaram numa lista de transmissão aonde estavam os valores de todos os influenciadores contratados naquele ano. No ano você teve o acesso. Eu tive acesso a todos, e esses influenciadores eram diferentes fisicamente, vocês vão entender do que eu tô falando. Eram pessoas não negras, tá bom, que tinham ganhos XPTO lá, e tá tudo bem, tá tudo certo. Altíssimos os valores. E essa empresa me manda uma proposta num dado momento. E por que eu estava nessa lista? É importante falar. Porque eu já tinha feito um contrato com eles muito legal. O contrato que eu fiz estava dentro, estava saudável, tinha um valor justo. Mas eu fiquei sabendo dos valores dos demais, né? Que eram bem diferentes. Tudo bem, vamos continuar. Só que a ousadia foi me mandar uma proposta indecente. Uma proposta que não fazia... Não fazia sentido algum, nem perto pelo contexto que você tinha visto. Pelo contexto que eu tinha visto dos demais, tá, e bom, pelo contexto que nós já tínhamos assinado no ano anterior. Ok, beleza. Então eram 3 vezes menor. E eles falando que estavam sem orçamento. Obviamente, estavam sem orçamento porque estavam pagando muito mais para os demais. Eu fui até o 6º e-mail dizendo não. 6 nãos. Explicando a história do país, explicando por que não fazia sentido naquele momento a gente estar com eles. Você não falou em nenhum momento que você sabia aquela informação. Não falei. Tá bom. Até então eu tentei explicar que não fazia sentido por conta do contrato anterior. Tá bom. Que não fazia sentido porque essa criadora que eles queriam, que estavam comigo, que eu gerenciava, ela tinha um propósito, e esse propósito é inegociável, e o que eles queriam era associação com esse nome, então isso tinha esse valor. Num país capitalista tem preço, então eu queria que fosse pago de forma mais justa. Ela já era muito maior do que o ano anterior que eles tinham contratado, então era muito mais justo, um dobro, o triplo do que tinha pago o ano anterior. Não entenderam até o 6º. No 7º, eu falei assim, olha só, nós precisamos seguir com essa relação saudável. E não será saudável aceitar uma proposta 10 vezes menor do que uma influenciadora que vocês têm aí dentro da casa, junto com a minha, colocando essa influenciadora num papel menor do que essa maior. E existe uma diferença racial. E aí a gente vai entrar num questionamento que eu não gostaria de entrar nesse momento com a marca, porque nós já tivemos uma boa relação. Então, para a gente seguir essa boa relação, é melhor terminar aqui. Ignalda, mas o que você está falando? Aí eu mandei os valores de cada influenciador. Aquilo caiu para eles. Foi uma cagada, né, gente? Pensa. Não, a cagada geral. Aquilo caiu para eles, tipo, como que ela sabe? Eu não poderia falar, estava numa lista de transmissão, porque isso também ia delatar um funcionário. Não era sobre punir um funcionário, mas sobre a marca se reavaliar de como ela faz propostas e de como ela se enxerga, se ela está querendo falar de diversidade e não valorizar o que tem valor. Sim. E não precificar isso de forma justa. E aí me chamaram para uma conversa. Aí mudou. Ignalda, precisamos falar com você pessoalmente. E no final das contas? No final das contas, eu vou falar valores, porque eu acho que é legal falar valores. A proposta de 50 mil virou 500 mil.
Claro que como que foi esse meio milhão, gente? Foi 300 mil ali, Tá mais bom. uma comissão sobre o Uma produto. entrega. E ela saiu eu não sei o papel dela de embaixadora para um outro lugar e aí ela se tornou a principal Gente, da que incrível, campanha. que incrível. Então, assim, eu acho que são algumas lições dessa cagada. Olha a sua lista de transmissão, se você tiver alguma coisa secreta. 2, entenda o seu valor e saiba que o não pode resultar num sim lá na frente bastante promissor. 3, existem valores inegociáveis. Não coloque na mesa o que é inegociável. Então, eu não poderia colocar na mesa o valor de uma luta. De uma luta de classe, uma luta social, uma luta Não dá. Então, assim, é importante você ter seriedade no que você faz, ter certeza do que você está empregando no mercado. Eu poderia ficar sem aquele contrato. Não, se não fechasse no valor que eu queria, eu poderia, Ignalda, mas você ia deixar entre 0 e 150, você ficaria no zero? Ficaria no zero. Naquele momento era mais importante. Eu ficaria no zero, 150 não era justo. Não era justo. Tá bom. Então, você tem que entender. E por que? Obviamente, gente, é porque também tinha outras propostas, outras possibilidades, não na área que é no mercado que estava sendo proposto. Mas aquele valor dava para a gente fazer de outra forma. E eu também tenho a confiança dos criadores que estão comigo. Esses criadores confiavam piamente que eu poderia. Perdão. Esses criadores, eles tinham a confiança de que eu faria o melhor. Porque antes de ser uma empresária, antes de ser uma executiva do mercado corporativo, eu fui uma jovem de movimento social. Então eu levo muito a sério. Você carregava já esse... Eu carrego isso, isso está no meu DNA, é visceral para mim. Eu não estou fazendo a Cortes e Companhia, não é uma agência que se propôs ser a maior, mas é uma agência que se propôs a desenhar um mercado possível para desenhar futuros possíveis para mais pessoas, e isso abriu o mercado para tudo, inclusive eu dei consultoria para a galera LGBTQIA+, que não sabia cobrar também. Aí, não, Ignalda, agencia, não. Eu não vou agenciar, sabe por quê? Vocês têm pessoas competentes que eu posso ensinar sim. E que são da comunidade para fazer. A gente tem que parar com isso. Não deixe ninguém falar por você. Tem que ser da comunidade. Então, foi isso que eu fui fazendo, sabe? Porque quando... não é só eu protagonista. E o ensinar é importante. O ensinar é importante e tornar mais fantástico do que ser protagonista é tornar outras pessoas protagonistas. E eu vou de novo chamar os nossos comerciais com mais uma frase de impacto de Ignalda, porque assim, ela é pá na minha cara. Vamos beber mais uma aguinha. Eu já aguardo vocês daqui a pouquinho pra gente terminar essa conversa deliciosa. Muito obrigado. Olá, eu sou o Padre Mário José e trago aqui para você uma mensagem. Viva a vida com força, fé e coragem. No dia a dia, nós não podemos viver na fraqueza, na tristeza, na angústia, mas você precisa ter força, seu coração, para viver intensamente cada momento. Você precisa ter fé, a fé move montanhas. Você é uma pessoa de fé? Você acredita em Deus, você acredita em você mesmo, você acredita nas pessoas e no amor, é esta fé que move a nossa vida. E coragem, não seja medroso. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Por isso, viva a vida com força, com fé e com coragem, e você vai ser uma pessoa feliz. Eu tô
achando que hoje eu vou ter que fazer um programa triplo, quádruplo, porque assim, é tanta história. Ai, muitas. Você é muito maravilhosa, eu não consigo parar de falar isto. A gente faz outras coisas juntos, sempre. Vamos sair pra beber alguma coisa Vamos, junto, gente, é isso. Vamos, pronto, resolvemos aqui a nossa pendência. Mas você me mandou algumas fotos. Vamos fazer essa foto no bate-bola? Porque eu falo muito, mas nas fotos eu vou no bate-bola. Se você quiser saber mais, você entra em contato no @Ignalda_Cortes, Instagram, daquela já fazendo jabá. E aí, mas vamos fazer no bate-bola, porque eu acho que é um mapeamento de como, uma capilarização de como eu me construí. Bonitinha sua aqui, gente. Mas vai ser rápido. É o bloco agora, fotos históricas. Você me mandou uma foto da Evangelina Maria de Jesus. Encantadora de gente, mulher da casa de farinha, roceira, minha avó, aquela que me ensinou a ir para o mercado e negociar, porque ela levava banana e farinha para trocar com coisas na feira, que era o que ela tinha com um pouquinho de dinheiro. Ficava horas. Não tinha tempo ruim para minha avó. O negócio era sair de lá com as trocas justas. Que legal. Então com ela eu aprendi a negociar. Que legal, que foto incrível. Você me mandou também uma foto com seus pais. São os fundadores, né, do legado, 2 imigrantes nordestinos vindos de Amargosa, Bahia, hoje comerciantes, mas quando eu olho para a foto deles hoje, eu vejo o resultado da resiliência, de serem tentantes, resilientes e vitoriosos. Eles são vivos hoje, até hoje? São vivos, têm 77, 70 anos. Que legal. Pai 77, ela com 70, saudáveis, com uma vida tranquila, porque eles fizeram o seu pé de meia, tem uma vida sossegada. E olhar para eles é olhar para um futuro muito promissor para mim. Que legal. Não, e a idade dos seus pais é muito parecida com a idade dos meus. Que legal. Que legal. Também. São uma geração muito próxima. Muito próximos. Você me mandou uma foto sua, fofinha, uma boneca na mão. Você tinha o quê? 5 anos de idade? 5 anos de idade, gente. O meu sorriso nessa foto é de uma criança que pela primeira vez pega numa boneca de verdade. Ah, jura? Porque as minhas bonecas eram de milho. Os sabugos de milho que ficavam no quintal dos meus pais eram as minhas bonecas, porque eu não tinha boneca. E aí, para tirar essa foto, para arrancar um sorriso, a vizinha trouxe da casa dela uma boneca e colocou na mão. Aquela boneca foi a primeira vez que eu peguei numa boneca de verdade. Então aquele sorriso é o sorriso de uma criança que está realizando um grande sonho, que é ter uma boneca, pelo menos por 2, 3 minutos de foto. E aí logo na sequência você me manda uma foto sua. Gente, você é muito gatinha. No telefone. Gente, telefone. Eu sou uma criança da década de 70. Ali eu tava com 10 anos, ali era em 1983. Telefone era artigo de luxo, era o preço de um carro. Sim. Então, tirar foto com telefone era muita riqueza. E tem essa questão da comunicação, né? Eu sempre gostei de falar muito. Então, o telefone para mim era algo tão maravilhoso, tão grandioso. Eu ia me comunicar com outras pessoas através de uma tecnologia. Então, essa foto para mim é muito marcante porque determina o que eu serei na vida. Comunicadora. Uma comunicadora. E que comunicadora, hein, mulher? Será? Olha aí, TV vai me contratar também. Vamos conversar. Você também mandou uma foto num estúdio, parece. Você com um PH tocando a minha barrigão seu. Essa foto eu quis registrar. Tem também a foto só eu e PH. Eu, PH na barriga. Mas essa sou eu, PH e Maria Morena na barriga. Porque eu não fui uma mulher que sonhei em ser mãe. Mas quando eu escolhi continuar as gestações, aquele seria o melhor momento da minha vida. E eu quis registrar tanto a do PH como de Maria Morena, e da Maria Morena já tinha PH, porque eu queria deixar como que a gente fala? Emoldurado um momento em que eu me senti tão gigante, eu me senti uma deusa. Gente, a gestação, a matripotência que a gente já tem, nós somos as mulheres,
são matrigestoras, matripotentes. E quando você vê um ser humano dentro de você, eu fiquei linda nas minhas gestações. Eu me senti... Foi um momento Você que eu tá fui... linda naquela foto. Gente, foi um momento que eu ganhei mais dinheiro. Foi um momento que eu fui promovida. As minhas gestações só me levaram só me trouxeram prosperidade. Talvez tenha a ver também com a minha mãe, religiosamente dizendo, que é Oxum, que é a da fertilidade e prosperidade, que na época eu não sabia, mas que me deixou tão radiante, transbordando. E assim, era uma época que eu tinha uma equipe de vendas, não tinha que ficasse sem bater meta, porque eu ia de barrigão ensinar como fazer. Eu tava uma fera, sabe? Eu tava assim, uma leoa. Que legal. Porque aquele momento é o momento que você precisa garantir a sobrevivência dos seus filhotes. Que legal. E por último, você mandou uma foto sua fazendo um TEDx. Você também fez um TEDx? Eu sou uma TEDx, não é verdade? Speaker. Eu acho que foi um grande sonho que eu tive, de estar naquele palco. Foi o meu melhor? Eu não sei se foi o meu melhor momento, fiquei muito nervosa, acho que tenho outros TEDs para fazer ainda, mas esse ficou marcado porque ali eu levei a minha história, a história da minha família, com a frase que eu vou trazer aqui no final. O TED é sobre a frase que eu vou deixar aqui pro final. E quando eu fiz o meu TED também, eu fiquei muito nervoso. Muito emocionado. Muito nervoso. Gente do céu, como a gente fica nervoso. Nossa, porque 15 minutos. Gente, 15 minutos, a gente nem começou a se apresentar. Nossa, pois é. E eu queria falar sobre futuro. O nosso último bloco, eu queria falar sobre futuro com você. E eu vou fazer um recorte de toda a conversa que a gente tinha planejado e tudo mais, de você. Que você se observa, você se enxerga, projeta no futuro uma velhinha sentada numa cadeira com um monte de gente em sua volta. Me fala o que é isso, essa projeção sua? Eu me sonho assim, é porque eu estou estudando o envelhecimento desde os 42 anos. Então, envelhecer para minha família é um ato de coragem. Já que minha avó morreu com 63, meu avô morreu com 36. Nossa, novo. Eu tive pessoas... eu tenho um outro avô que morreu com 65. E, por último, uma avó que não teve uma vida... Não foi saudável, foi 80 e poucos anos, mas não foi tão saudável. Mas a nossa referência é de pouca vida. E o envelhecer é importante. Então, envelhecer é muito importante. Que legal. E aí, eu penso em mim com 106 anos, saudável, e estou me cuidando para isso, com sarau, com pessoas diversas, corpos diversos. Eu não sei o que vão estar falando daqui a 56 anos, 55 anos. Mas eu sei que eu quero estar lá contando as minhas histórias, ouvindo novas histórias e articulando politicamente para a transformação desse país. E o que eu estou fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, eu quero estar viva para colher. E para estar viva para colher, eu tenho que ficar velha, gente. Porque a outra opção, né? Eu vou virar árvore, ok, vou estar no ar, mas eu quero estar presente ainda. Eu quero vivenciar e depois sim me recolher e me encantar por Que legal, que legal. Mas enquanto isso eu quero poder presenciar. Imagina uma casa plana, janelas, iluminação e as pessoas fazendo, conversando, tocando, compondo, escrevendo discursos, escrevendo poema. Roda, tá? A gente vai estar lá, favor. Você vai estar lá. Por favor. Porque nós vamos eu me vejo velhinho também. Então, imagina, Gente, eu já tenho até a cadeira de palha, sabe? Linda, imensa. Eu vou deixar tudo pronto, não vou dar trabalho pra ninguém, não. Gente, não é maravilhosa? Por favor. E eu queria, pra gente finalizar aqui, antes de você dar todos os seus contatos e tudo mais, que você olhasse para essa câmera número 1, que é a sua câmera, e você desse um recado importante. Nós estamos falando de protagonismo hoje. Você traz esse recado importante para as pessoas que estão nos escutando, para incentivá-las a serem. Aconteça o que acontecer, lembre-se da potência de ser quem você é, com toda a sua história, com todo o seu arcabouço emocional, intelectual. Sempre firme o pensamento na potência de ser exatamente quem você é e prossiga. Nossa, eu vou postar isso hoje no meu Instagram. Pode postar. A potência de ser quem você é. É a potência de ser quem você é, com toda a sua história, com tudo, com pai, mãe, com
os desafios. Não mude nada. Com o corpo que você tem, com as linhas de expressão que você tem. Você me deu mais uma pergunta. Qual? Porque eu não vou conseguir terminar esse programa sem fazer essa pergunta. Fale. Porque você está falando de potência de ser quem você é. Hoje você tem seus 40 e alguma coisa. Você... 40 e alguma coisa, que anos? De idade? 51! 51 é uma ótima é que você ideia. é 51 é uma ótima ideia, inclusive. Também estamos recebendo aqui o patrocínio. Não, mas Gente, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Porque você é uma potência. Ponto. É fato. Nós não estamos questionando se é ou não é. Mas você, com certeza absoluta, não foi essa potência que você é hoje e você foi construindo ela. Em pouquíssimas palavras, eu queria que você me falasse como foi construir esta potência para chegar hoje e acreditar nisso tudo que você está fazendo. Nossa, Henrique, você fez uma pergunta Nem nova eu sabia mesmo. que ia fazer uma pergunta tão... Eu descobri que eu era diferente, ou que eu era... Ou meus pais deram essa leitura de que eu era uma pessoa especial, que eu tinha chance de ser alguém muito grande, muito pequena. Porque aos 3 anos, minha mãe, com medo de outra com prognóstico terrível para a filha, eu tive meningite aos 3 meses de idade, e o prognóstico era que eu ia ter uma dificuldade maior para aprendizado, para falar, para andar e para escrever. Minha mãe, com medo, me ensinou a escrever com 3, 4 anos. Quando eu entro na escola, eu já sei, eu já sou adiantada em tudo. Então, aquilo já me deu... Eu me encaixei no ensino pragmático. Então, eu era nota 10. Aquilo me deu a certeza de que eu era demais. Eu poderia não ser a mais bonita. Eu poderia não ser a escolhida para festa junina lá, para ser a caipirinha, a Miss Caipirinha. Mas eu era mais inteligente. Eu era criativa. E eu tinha muito orgulho de quem eu era. Que legal escutar isso. O orgulho, assim. Eu vim de essa época, se tirava muito sarro ser baiano. Eu não entendia por que as pessoas tiravam sarro, porque os meus pais eram tão fantásticos, a minha família era tão maravilhosa, e o meu nome era a junção dessas duas pessoas, do Arnaldo e da Egdávia. Nasceu a Egnalda. Então, e o Roberto Carlos cantava o meu nome, porque eu era criança, não sabia ler o encarte ainda. Eu achava que, ao invés de Lady Laura, ele falava Egnalda. Logo, o rei cantava para mim. Então, eu construí... Essa potência toda? Eu construí muito cedo. Quando eu conheci minha avó, ela falou assim: minha filha, todos vão se encantar com você. Foi a primeira vez que eu também ouvi: você é muito bonita. Foi a primeira vez, eu tinha 5 anos também. Tá bom. Então, essa idade, sabe, foi muito especial para mim. Foi a idade que eu também ganhei depois dessa boneca, no Natal, veio a minha primeira boneca, a Guigui. Então, para mim, eu era realmente alguém muito especial, e não existia outra possibilidade na vida do que não dar certo. Além do que, era uma adolescente apaixonada que me mergulhava nos livros, né? Tá. Então, Sidney Sheldon, gente. Sidney Sheldon, com todas aquelas protagonistas, que elas eram demais. Eu achava que eu era elas. Então, eu fui construindo isso. Quando eu cheguei com 14 anos, que eu fui fazer um trabalho de política, tá? O vereador falou assim: nossa, menina, você com esse nome, você é uma menina tão bonita e com esse nome. Eu, com 14 anos, respondendo, um homem de 40. O senhor tão inteligente, mais velho e tão mal educado. Eu não tinha limite. E é isso que te moldou. Isso que me moldou. Porque quando eu chego nas empresas, eu chego como operadora de telemarketing. Mas eu achava, primeiro que eu falava que eu não ocupava uma posição de atendimento, que eu ocupava uma PS, uma posição de sucesso. Então, assim, o presidente, quando falou comigo pela primeira vez, ele falou: nós temos orgulho de ter você aqui na nossa empresa. Então, assim, porque eu transbordava
esse protagonismo, eu transbordava essa iluminação, eu ajudava todo mundo, porque também não era só sobre mim, eu queria que todo mundo batesse suas metas. Então, óbvio, você vê uma operadora de telemarketing que bate as metas, quer fazer os outros baterem, consegue dar treinamento, é óbvio que essa guria vai ser promovida rápido. Eu fui rápido, eu saí da posição de atendimento em 3 meses. Com 6 meses foi mais outra promoção. Depois de 1 ano, mais outra promoção. Eu saí de 3 salários mínimos para 10 salários mínimos em 1 ano e meio. Então, e não era sobre a promoção, era sobre fazer a coisa ser deliciosa, era sobre ser feliz. Henrique, eu só queria ser feliz e queria que as pessoas que estivessem ao meu lado fossem felizes também, se sentissem importantes. Então, quando eu te conheci, eu vi um homem sendo feliz, mas que era tão grande, que talvez aquele espaço seria muito pequeno. Quando a gente conheceu, eu já estava um pouco por isso que quando eu peguei você, eu falei assim, você sabe que você não precisa ficar aqui, que você pode fazer mais. E eu acho que é assim. Que bom que a gente deu a nossa porção nessas empresas, mas que melhor ainda que a gente possa transbordar isso para toda a sociedade de outras formas, porque essa esperança, esse brilho no olho, infelizmente, as fatigas da vida, né, as cicatrizes, faz com que a maioria perca. Vamos murchando. A gente vai murchando. É que a gente se revitaliza na espiritualidade, nos bons encontros, no nosso propósito. Olha, deixa eu te contar, o papo tá uma delícia. Tá, chega, mas eu tô com o meu pessoal de produção aqui já querendo matar. Eu vou ter que fazer um outro programa com ela. Para finalizar, eu só queria que você desse o seu @. Meu arroba aqui na câmera 1. Ai, eu gosto dessa coisa que 1, 2 e 3. Câmera 1, 2 e 3. É Ignalda, @Ignalda Cortes. Você vai me achar em todas as redes, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn. Será um prazer ter você por lá, fazendo parte da comunidade de senhoras e senhores, que é como eu chamo a galera que também compartilha do seu brilho. Tem uma frase do Mandela que eu acho importante, que ele fala assim: diminuir o seu brilho não faz, se diminuir para que o outro se sinta melhor ao seu lado, não te faz melhor. O seu maior medo não é de ser formidável, memorável, o seu maior medo é do seu brilho. Mas é o seu brilho que vai fazer outras jornadas ficarem brilhantes. É isso. Então brilhe. É mais ou menos assim, o texto que ele falou quando ele assumiu a presidência da África do Sul, é Nosso Medo, é o nome do texto. Então leia, se revigore, se regenere e prossiga. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aproveitem para vocês rirem, chorarem, se emocionarem com essa mulher. Muito obrigado, minha amiga. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, honro a nossa amizade demais. Eu honro também. Que a gente prossiga, que você Amém. transborde. Um beijo. Obrigada. Gente, depois dessa conversa, meu Deus amado do céu, mas agora somos só nós, eu e você. Hoje a gente falou sobre protagonismo com a Ignalda, gente. E que papo, né? Dava para render muito mais coisa. É sobre aquela coragem de ser o ator principal da nossa novela, da nossa própria história. Sem medo de seguir o próprio caminho, de construir, de ter que tropeçar, levantar e aprender e rir da própria desgraça. É olhar até poder entender que o difícil é possível, mas saber que o essencial, sabe? Aquela coisa que é importante, que é ser fiel ao seu sonho, que é de ser disciplinado e você falar assim, é o que eu quero, isso é o mais importante. Porque ninguém, além da gente, sabe o que realmente tudo isso significa. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém pode dar pitaco na nossa vida, porque nós somos os donos, os protagonistas disso tudo. E só nós sabemos o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. É acreditar no que nos faz vibrar, no que nos faz acordar todos os dias com a vontade de tentar de novo, de seguir em diante, aprender, mesmo que o caminho não seja fácil. E ninguém está falando que vai ser fácil. Não vai ser fácil. E olha, não tem problema
se nem sempre as coisas saírem como a gente planejou, tá bom? Normal ter problema. Normal acontecer coisas imprevistas. Cada passo, até os tropeços, nos deixa mais perto do nosso propósito. Cada tropeço é um aprendizado. Nos ensina um pouco mais sobre quem somos. Então, se eu posso deixar um recadinho, esse recadinho para vocês é que seja leal ao que você quer. Seja consciente que o que você quer é o caminho que você está construindo sem depender dos outros. Construa o seu caminho, do seu jeito, com garra, com curiosidade, com aquele brilho que só você tem. Ninguém é igual. E claro, muito obrigado por vocês acompanharem o Vai com Garra até aqui. Muito obrigado por vocês estarem próximos e fazer tudo isso acontecer. É um prazer ter a companhia de vocês. Semana que vem tem mais Vai com Garra, com mais histórias, com mais inspiradoras, para que você seja o seu protagonista. A gente se vê até lá. Muito obrigado.